Amém, irmãos? Cumprimento cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pegue sua Bíblia. Abra no Salmo 142. Será o salmo que cantaremos aqui juntos e entoaremos. Salmo 142. Deixa sua Bíblia aberta neste salmo e vamos juntos orar, buscar ao Senhor, que você agora possa consagrar-se a Deus em adoração, que você o busque com fidelidade, com alegria, com confiança, e que o nosso culto aqui seja aprazível a Deus, agrade a Deus. Amém? Mas ponha essa dependência totalmente no Espírito, para que Ele nos conduza. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, quero lhe agradecer ao Senhor por poder estarmos aqui juntos, neste dia do Senhor, aonde, Pai, o seu povo se reúne para exaltar o teu santo nome, para lhe render louvores, para lhe render orações, para meditarmos nas Escrituras, e assim, Deus, o Senhor agir em nós. Que o Senhor nos conduza na perfeição do teu Espírito, para que este culto, Senhor Deus, lhe agrade, para que este culto, Senhor Deus, seja bíblico, que a verdade seja o nosso norte, Senhor. Que o Espírito Santo aplique isso, nos dê total reverência, nos dê o temor para a sua palavra, para com o Senhor. Obrigado, Deus, que este culto, Deus, seja um culto de louvor e glórias ao Senhor, um culto que lhe honre. É esse o nosso desejo. É isso que eu peço, é isso que eu lhe oro. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 142 é um salmo de Davi, que diz o seguinte: eu clamei ao Senhor com a minha voz fiz minha súplica ao Senhor. Derramei a minha queixa diante dele, mostrei diante dele a minha tribulação. Quando o meu espírito estava oprimido dentro de mim, então tu conheceste o meu caminho. No caminho pelo qual andei, eles secretamente puseram um laço para mim. Verso 4. Olhei a minha mão direita e contemplei, mas não houve nenhum homem que me conhecesse. O refúgio me falhou. Nenhum homem se importou com a minha alma. Clamei a ti, ó Senhor. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos vivos. Verso 6. Atende ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois eles são mais fortes do que eu. Traz a minha alma para fora da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me cercarão, pois tu me tratarás generosamente. Talvez sua Bíblia traga aí um pequeno subtítulo: oração quando ele estava na caverna. Ou seja, este momento aqui registrado é quando Davi teve a oportunidade de assassinar Saul. Ele apenas cortou um pedaço das suas vestes e teve misericórdia daquele homem. Mas veja que essa atitude foi mais além. Um texto como esse poderia caber aqui um tema como a justiça de Deus, pois foi a essa que Davi recorreu, não fazendo justiça com as próprias mãos. Amados, é um texto que devemos cantar, é um texto que devemos aqui remeter a Cristo, aquele que é o nosso juiz, o justo juiz das nossas vidas. Certamente estamos passando por tribulações e momentos que nos impulsionam a querer executar justiça com as nossas próprias mãos, mas que possamos cantar isso dizendo que Ele é o nosso juiz e que a nossa justiça está em suas mãos. Que você possa declarar ao Senhor
a sua confiança neste Deus. Amém, meus irmãos? Fique de pé, vamos juntos salmodiar ao Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos louvar o nosso Deus. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, estou muito abatido. Livra-me, vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a prostrar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, ó, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Amém. Louvado seja o nosso Deus. A próxima canção é do cantor cristão, Maravilhas Divinas. Louvemos juntos ao Senhor. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra,
Ele é a nossa força, luz, canção. Louvemos ao Senhor. Só em Jesus confiarei, é minha força, luz, canção, pedra angular que me sustém, na tempestade ou sequidão, quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más, Consolador, és tudo em mim, firmado estou em seu amor, só em Jesus que se encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. E lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou, foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão, em glorioso dia então, ressuscitou o meu Jesus, grande vitória conquistou, do vil pecado me livrou, então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue que verteu, não há mais culpa e nem pavor, esse é o poder de Cristo em mim, Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim, nenhuma força poderá de sua mão me arrancar, até com ele encontrar, no seu poder eu viverei. Quão grande amor, profunda paz, em meio à luta, em horas más, Consolador, és tudo em mim, firmado estou em seu amor. Amém. Louvado seja Deus. Pode se sentar, meu querido. Este é o momento de gratidão ao Senhor. E quando eu falo gratidão, é um momento onde depositamos aqui as nossas ofertas para sustentar, para manter a obra do Senhor. Se você veio preparado para ofertar, você poderá estar fazendo após a leitura do texto. Abra em 2 Coríntios, capítulo 9. Um texto já bastante conhecido dos irmãos, porém oportuno. Recebemos visitantes e talvez
As pessoas querem saber como enxergamos aqui a questão do dízimo. Eu enxergo conforme a palavra. Até o nome eu não digo dízimo, é oferta. E diz o seguinte aqui, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7 e verso 8. Onde o apóstolo Paulo diz assim: cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo o bom trabalho. Se você pegar um pouco antes, no capítulo 8, versos 7 e 8 também, o apóstolo Paulo, ainda falando sobre esta dádiva de ofertar, ele diz: portanto, assim como abundais em todas as coisas, em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, veja para que abundeis nesta graça também. Isto não falo como mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros, e para provar a sinceridade do vosso amor. Que você seja grato ao Senhor. Que você oferte não como um mandamento, não por necessidade, não com má vontade, mas sim com um coração alegre. Por quê? Porque Deus ama um alegre doador. Que você possa fazer isso neste momento. A Juliane passará do seu local. Se você veio preparado, poderá então estar contribuindo, colaborando com a obra de Deus. Você que nos assiste, pode estar aí fazendo o seu Pix, o que seja. Os dados bancários IBR Mogi das Cruzes, CNPJ 39-799-944-1000, contra dígito 06, que também é a nossa chave Pix. O banco é o 290 PagSeguro, a agência 0001, conta corrente 166, 165, 36, dígito 5, e você poderá então estar aí colaborando com a obra de Deus. Que Deus abençoe a cada doador. Eu queria pedir que o Felipe estivesse orando neste momento, se colocasse de pé, e agradecesse a Deus por toda a provisão que Ele tem dado a essa casa. E aqueles que ainda não têm oportunidade de ofertar, talvez por não entender, ou por não ter um emprego, que você possa orar por esses também. Amém? Senhor nosso Deus, neste momento nós ofertamos ao Senhor como forma de gratidão a Ti, pois o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem provido, o Senhor tem sustentado em tudo, Senhor. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Senhor. Isso tudo é dádiva, é a graça, a misericórdia do Senhor que tem se renovado a cada dia sobre as nossas vidas. Mais uma semana o Senhor nos concedeu, o Senhor supriu, o Senhor proveu, o Senhor nos deu o pão de cada dia, Senhor. E nossa forma de dizimar e ofertar a Ti é simplesmente a nossa gratidão a Ti, Senhor. Não fazemos por obrigação, nem, Senhor, com pesar no coração, mas para o louvor e a glória do Senhor, através das nossas finanças. Senhor, e aquele que não pôde nesse dia ofertar a Ti ou nem dizimar, Senhor, que o Senhor possa preparar esse momento. Talvez o desemprego, talvez dívidas, Senhor. Estamos sujeitos. Que o Senhor possa conceder aos seus servos condições de pagar as suas contas, de suprir, Senhor, suprir a sua família, pagar as suas dívidas, para que assim possa, Senhor, dizimar e ofertar na sua casa. Porque tudo será convertido para a tua glória, Senhor. Assim oramos através do teu Filho Jesus Cristo, Deus. Amém, Jesus. Glórias ao nosso Senhor. Ele tem nos sustentado, irmãos, e somos gratos a Deus. Vamos continuar aqui a série de pregação expositiva. Abra aí o Evangelho de João. Abra sua Bíblia. O Evangelho de João. Capítulo 2. Hoje iniciaremos aqui o capítulo 2. Semana passada encerramos o capítulo 1, correto, irmãos? Hoje continuaremos aqui no capítulo 2. Vou trabalhar aqui hoje do verso 1 ao verso 11. Farei a leitura aqui agora na versão King James. Diz o seguinte a palavra de Deus: e no dia terceiro,
houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. Verso 3. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Verso 4. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu para fazer contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Verso 5. Sua mãe disse aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. E cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Verso 7. Jesus lhes disse: enchei as águas de água as talhas. E eles as encheram até a borda. Verso 8. E ele lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Verso 9. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água sabiam, o mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: todo homem no princípio apresenta bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é pior? Mas tu guardastes o bom vinho até agora. E verso 11 e último. Esse começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar? Nesse momento você busca o Senhor para que você entenda o texto, para que esse texto realmente faça sentido para cada um de nós, e o Espírito Santo trabalhe na santificação das nossas vidas, conforme as Escrituras. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, estamos diante da Sua palavra, a qual, Deus, eu recorro ao Senhor para que haja fidelidade na exposição das Escrituras, que eu não fale acerca da minha vontade, do meu entendimento humano, mas sim daquilo que provém da Tua palavra e da Tua vontade. Que assim, ó Senhor, o Senhor gere arrependimento nos ouvintes. Que o Senhor Deus traga a fé para aqueles que são seus, para que o Senhor santifique, para que o Senhor edifique a sua igreja na sua palavra. Que possamos aqui ser trabalhados pelo Senhor mais uma vez. Que o Senhor nos conceda esta dádiva, esta bênção do Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um breve resumo até aqui. Uma vez apresentado quem Jesus verdadeiramente é, e isso eu falo no capítulo 1, prólogo, dos versos 1 a 18, e sendo um em substância com Deus, e essa foi a apresentação correta do apóstolo João, chamando as testemunhas que atestavam o ministério de Jesus e inclusive a sua divindade, testemunhas essas a saber João Batista e os primeiros discípulos como João, André, Pedro, Natanael e provavelmente também Tiago, tendo convocado esses discípulos para testemunharem. Agora João apresenta ainda mais provas de que Jesus Cristo realmente é Deus, em poder, em autoridade. Aqui começam, meus irmãos, alguns sinais, grandes sinais, operados por Jesus Cristo. Se você analisar nos 11 primeiros capítulos do Evangelho de João, Jesus revela a sua glória operando 7 grandes sinais. E, pela graça de Deus, abordaremos cada um deles aqui nesta série de mensagens. A palavra mais usada por João para descrever milagres é semeion, no grego. É um termo alternativo para milagres ou maravilhas. A palavra significa um sinal, uma marca, um símbolo, que transcende o curso normal da natureza. Prodígios, pelos quais Deus confirma as pessoas a qual eles a enviam.
Talvez você pense, por que os apóstolos, principalmente em Atos, quando iniciou-se a perseguição dos cristãos, eles faziam vários milagres, eles realizavam vários milagres, e por que hoje não vemos com tanta frequência? Irmãos, pelo próprio termo utilizado, é uma marca, é algo que comprova, é algo que ratifica o ministério daqueles a qual foram chamados por Deus. Ou pelos quais também os homens provam que a causa que eles estão pleiteando é de Deus. Jesus demonstra que queria que as pessoas olhassem além dos milagres, ou seja, para o seu próprio significado. Todo milagre nas Escrituras realizado por Cristo, existe um ensinamento, existe um apontamento, existe um símbolo daquilo que ele está realizando. Jesus, em momento algum nos evangelhos, faz milagres, realiza milagres, sem nenhuma pretensão, apenas para demonstração leviana de poder. Jesus Cristo sempre se preocupa em confirmar, em atestar, em trazer propósitos. Os milagres realizados por Jesus constituem uma das provas mais poderosas e convincentes da sua divindade. De acordo com o seu tema de apresentar Jesus, a encarnação do homem, João descreve os sinais miraculosos que ele realizava. João os relaciona para provar a sua divindade. Então, não é a quantidade de milagres que nos importa, e sim a sua qualidade, o seu ensino. Como um ato sobrenatural que prova quem Jesus realmente é. Esta passagem, este trecho aqui, meus amados, a qual estamos, descreve o primeiro desses milagres, que também foi o primeiro milagre que Jesus fez ao iniciar o seu ministério público. Então, por ser o primeiro, é especial. E devemos nos atentar para cada trecho, para cada parte desse ensino. Para isso eu te convido a entrar no texto, a partir do verso 1, do capítulo 2, analisando na sua Bíblia, ponto a ponto, palavra por palavra, o que realmente as Escrituras nos revelam. Verso 1 diz assim, utilizarei aqui a versão NVI agora, tá bom, irmãos? No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Estamos aqui diante de um verso que se inicia no terceiro dia, correto? É isso que está aí na sua Bíblia? Passaram-se então 3 dias desde o último evento. E qual foi? Se os irmãos recordarem da semana passada, foi o recebimento de 2 novos discípulos. A saber quem? Filipe e Natanael. Isso está no verso 43 a 51 do capítulo 1, a qual trabalhamos semana passada. É a última de uma série de indicadores de tempo. Você viu, por exemplo, no verso 29 do capítulo 1, o primeiro indicador de tempo, no dia seguinte. Depois você viu no verso 35, no dia seguinte. Depois, novamente no verso 45, e agora o último, no terceiro dia, que marca o indicador de tempo. Podemos assumir que em 3 dias, o Senhor e os seus primeiros discípulos, André, João, Pedro, Tiago, por ser irmão, e Filipe e Natanael, viajaram a pé até este local aqui indicado, Caná da Galileia. Este local, irmão, estava ocorrendo um casamento, é isso que diz o texto. Houve um casamento. E para que haja a compreensão devida deste milagre, precisamos resgatar alguns princípios do costume, da cultura judaica sobre o casamento. Um casamento era um grande evento social na Palestina, lá no 1º século. E de celebração, essa celebração, amados, poderia durar 1 semana. Temos 2 aqui que se casaram há pouco tempo. O casamento não durou, acho que 2 horas. Imagina 1 semana de festa. É bastante tempo. E sendo bastante tempo, necessita de muitos recursos.
Ao contrário dos casamentos modernos, como eu acabei de citar, que são tradicionalmente pagos pela família da noiva, e isso é tradicional, correto? Quem tem o compromisso de financiar a festa é o pai da noiva. Na Palestina do primeiro século, quem tinha todas as obrigações para com a festa era o noivo. O noivo, desde o momento onde assume a pessoa, tem o compromisso do noivado, ele já está automaticamente responsabilizado pelos gastos de toda a festa. E a festa tem uma semana. O casamento é o ponto culminante do noivado. Durante esse período, que muitas vezes duravam vários meses, o casal já era considerado legalmente, naquela época, como marido e esposa, e conforme as Escrituras. E apenas um divórcio poderia terminar um noivado, diferentemente do que vemos hoje em dia. O noivado, hoje em dia, nessa sociedade moderna, é tido como um período ainda de experiência. É tido ainda como um período de adaptação. Não se difere muito do namoro. Porém, naquela época, conforme diz Mateus capítulo 1, versos 18 e 19, o noivado já constituía casamento. Veja só, José e Maria. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento, ou seja, noiva, a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu noivo, seu marido, um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ou seja, divórcio no noivado. Como nós entendemos errado o noivado hoje em dia. Um cristão, irmãos, que recebe uma noiva, uma cristã que recebe um noivo, saiba, já se constitui casamento. Biblicamente falando. Esse casamento, este compromisso, esta festa, esse ponto auge do noivado, diz o texto que era em Caná da Galileia. Caná da Galileia, atualmente conhecida hoje como Caná, é uma cidade árabe da Galileia, parte do distrito norte de Israel. Uma ruína desabitada, cerca de 9 quilômetros ao norte de Nazaré, cidade onde Jesus Cristo cresceu. Jesus e seus discípulos poderiam ter facilmente alcançado Caná no terceiro dia, depois de deixar a vizinhança do Rio Jordão. Lembrando o ponto de partida, nesses 3 dias que se passaram, da onde que saiu Jesus Cristo, irmãos? Da região aonde estava batizando João Batista. Tanto que estavam com ele 2 discípulos. Lembram de André? Que sai dali, vê Jesus Cristo e depois anuncia a Pedro. E esta região onde batizava João Batista está lá no verso 28 do capítulo 1. Leia comigo aí. Essas coisas aconteceram na minha versão está Betabara, além do Jordão onde João batizava. Mas algumas versões vão trazer Betânia. É o mesmo lugar. Então Jesus se desloca desta região, onde João Batista estava realizando o seu ministério, e parte para Caná da Galileia. E tudo indica pelo texto que era 3 dias de viagem a pé. O texto ainda informa, meus queridos irmãos, que a mãe de Jesus estava ali. O fato de Maria e Jesus estar presente no casamento nos sugere que os noivos eram parentes ou amigos da família. E a omissão do nome de José, porque você encontra o José aí no texto? Não. A omissão do texto do nome de José pode ser uma evidência de que ele já estivesse falecido. Maria era mais do que apenas uma convidada, mas aparentemente tinha alguma responsabilidade dentro dessa festa, em ajudar o noivo durante a celebração. E o que pode explicar isso é a sua preocupação de quando acaba o vinho. Então veja, o motivo da presença de Jesus e da sua mãe nos sugere que eles eram próximos
dos familiares do noivo e da noiva. Verso 2: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Jesus também foi convidado para o casamento, juntamente com os seus discípulos. Como estes discípulos se uniram ao Mestre tão recentemente, pode-se questionar como eles poderiam ter sido incluídos neste convite feito a Jesus. Você pode fazer essa pergunta ao texto: o que esses discípulos estão fazendo no casamento? São conhecidos do noivo? São penecas? O que eles estão fazendo lá? É uma boa pergunta. Como explicar isso, irmãos? Amados, uma das coisas é de que Jesus, em seu caminho para Caná, tenha parado em Nazaré, o que não implicaria grande desvio, e tenha recebido o convite para si e para todos aqueles que o acompanhavam para a tal festa, em Nazaré, o local do seu crescimento. Outro motivo pode ser também o local onde Natanael cresceu. Veja João capítulo 21, verso 2. Natanael, que já é um discípulo, olha só, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia. Ou seja, tudo indica que Natanael também era próximo, porque essa região não é uma região muito ampla, é uma região, uma cidadela bem pequena. E estavam lá Jesus, seus discípulos e a sua mãe. A presença de Jesus em uma festa, comparecer à festa de casamento e realizar ali o seu primeiro milagre, significa muito para nós, meus irmãos. Jesus não estaria em um local sem pretensões, sabendo que Jesus Cristo dava um passo conforme a ordem de Deus, conforme a determinação do Pai, pois o seu ministério terreno foi curto, foi objetivo, há aproximadamente 3 anos. Ele tinha cada passo cronometrado, determinado pelo Pai. E Jesus se encontra em um local onde realizará o primeiro milagre. Saiba de algo: Jesus estando em um casamento, significa que ele santificou esta festa, este momento em especial. Jesus santifica ambos, tanto a instituição do casamento, como a cerimônia pública do casamento. Esses meus 2 jovens aqui que se casaram, hoje são o senhor e a senhora Rosário. Eles se casaram lá no civil, e eu já perguntei: e o religioso? Quando vai ser? Eles: não, estamos já nos programando, vai ter a festa no religioso. Depois eu disse a eles: festa não, culto. Casamento significa culto. E celebramos, diante dos votos dos dois, um culto ao Senhor. Por quê? Cristo santifica tanto a instituição do casamento, como a cerimônia pública. Casamento é a sagrada união entre um homem e uma mulher, no qual ambos se tornam uma só carne aos olhos de Deus. Foi a primeira instituição gerada por Deus, colocada, instituída pelo nosso Senhor. Jesus não faria o contrário. Ele está ali, com a sua presença, o Deus encarnado, o Criador, aquele que sustenta todas as coisas, presentes nessa cerimônia. Jesus, irmãos, representa o que para nós? Jesus é o nosso noivo, e a igreja é a noiva. Com sua encarnação, a obra de redenção e a sua manifestação final, esta vem para a sua noiva, a igreja. Como então Jesus não honraria aquilo que simboliza o próprio relacionamento com o seu povo? É aqui que as coisas começam a ganhar sentido, olhando simplesmente para o cenário do primeiro milagre realizado. Amados, o ministério terreno de Jesus começou com um casamento. No final da história humana, como terminará? Será o povo de Deus celebrando a bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 7, fala sobre esse final. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois
pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Amados, como bons aliancistas, que somos reformados, enxergamos os símbolos, enxergamos aquilo a qual Cristo aponta. Assim como foi pregado lá na igreja do Taboão, a passagem de Números, capítulo 21, onde Moisés ergueu uma serpente no meio do deserto. Aquilo era um símbolo, aonde todos aqueles que obedeciam, que criam, verdadeiramente eram curados. Cristo se utiliza deste exemplo. Aqui está Jesus, em um casamento, junto com seus discípulos, o noivo, junto com aqueles que ele receberá. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Amados, o vinho que era servido, antes que já surjam as perguntas em sua mente, era alcoólico? Não era alcoólico? Posso beber? Não posso beber? Primeira coisa, este texto não traz respaldo algum para você utilizar-se de bebida alcoólica. É uma narrativa muito superficial para embasar um consumo alcoólico. Bom, devemos analisar todo o contexto cultural da época. Era fermentado este? Tudo indica que sim. Ou seja, tinha um teor alcoólico. No mundo antigo, no entanto, para saciar a sede, sem induzir a embriaguez, o vinho era diluído em água. Devido ao clima e às circunstâncias, até mesmo o vinho novo fermentava rapidamente. Se extraísse lá da videira as uvas e fizesse o suco, pelo clima e pelas condições de não poder armazenar em frigoríficos, em geladeiras, que seja, aquilo certamente iria fermentar. É muito difícil você ter um suco de uva na Palestina no primeiro século. Muito difícil, irmãos. Impossível? Não. Mas era muito difícil. Este vinho certamente era diluído em água. A água no mundo antigo era impura e portadora de doenças. Não tinha saneamento básico. Como que eles purificavam a água? Colocando vinho. Você pode constatar isso em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23. Olha só, recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ou seja, o vinho tinha propriedades medicinais. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, que fique claro, os beberrões ou os alcoólatras não herdarão o reino dos céus. Então não crie um pretexto para você se embebedar. Que fique claro para todos os irmãos. E o que diz o Talmud? Se você consultar os costumes judeus, conforme o Talmud, saiba que lá está, para uma parte de vinho. Uma parte de vinho. Se eu pegar este copo de vinho, eu preciso diluir com 3 de água. Esse é o costume judeu. Este é o vinho que eles utilizavam. Amados, que não possamos aqui criar doutrinas onde não existe embasamento. E o texto ainda diz que, tendo acabado o vinho, e isso certamente gerou uma crise no casamento. Quando o vinho acabou, porque o estoque era insuficiente, uma situação embaraçosa que poderia ter manchado o casal e suas famílias para o resto de suas vidas. Poderia até sujeitar o noivo, a sua família, a uma ação judicial para a família da noiva, por não cumprir com seus deveres. De quem era o dever de sustentar, de pagar, financiar a festa? Do noivo. Está todo mundo na festa, celebrando, e acaba o vinho. Como é que fica a imagem do noivo? Como este homem está tomando a minha filha e não tem como, nem ao menos, sustentar uma festa? A imagem da família é jogada na vala. A imagem do noivo é jogada na vala. Tudo aqui está se tornando uma crise. Está se tornando aqui, irmãos, uma situação embaraçosa. Irmãos, no Oriente, nesta região, a hospitalidade era um dever sagrado.
Qualquer falta de provisão numa festa de casamento era vista como um constrangimento, enorme e profunda humilhação para a família. Maria, mãe de Jesus, percebeu que a família poderia passar por um grande vexame. A mãe de Jesus então disse: eles não têm mais vinho. Ora, nessas circunstâncias embaraçosas, quando o vinho se esgotou, Maria buscou ajudar dirigindo um comentário a quem? A Jesus Cristo. De todos aqueles presentes, ninguém sabia melhor que Maria quem era realmente Jesus e que missão lhe tinha sido atribuída. A primeira pergunta que você deve fazer, irmão, ao texto é: por que Maria foi a Jesus? Por que ela buscou solução de vinho em Jesus? Ainda mais, quando eu penso em Lucas capítulo 1, verso 30 e 32, sabendo claramente quem é Jesus, porque Maria não tinha dúvida de quem ele era, de quem ela carregou em seu ventre. Olha só, irmãos, o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Olha o 31, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. 32, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ou seja, profecias estavam contidas no anúncio da sua gravidez. Maria, no crescer de Jesus Cristo, ao encontrar ele no templo, também em Lucas você acha esse registro, debatendo com os mestres da lei, Maria sabia muito bem quem era Cristo. O que levou ela a levar e comentar a falta de um vinho a Cristo, o Messias? O que realmente significa essa atitude, irmãos? O que isso pode nos ensinar? Será que ela demonstrou um pouco de impaciência? Porque ele não fez algo imediatamente sobre a presente situação? Será que ela não pensou: eu sou tão próxima dos noivos quanto Jesus, por que ele já não se prontificou e ajudou? Será que foi isso? Observe, contudo, que ela não lhe disse exatamente o que fazer. Ela apenas mencionou a necessidade. Mas a dica foi clara o suficiente. É certo que Maria aguardava um milagre. Eis o segredo para todas essas respostas. Maria pediu algo a ele? Maria falou: Jesus, acabou o vinho, vai lá na despensa e crie mais vinho. Ela falou isso? Ela apenas mencionou, comentou, informou o que estava ocorrendo. Amados, Maria provavelmente, como já foi dito aqui, ela era viúva, correto? A omissão do nome de José aqui nos leva a entender que ele já havia falecido. Será, então, que ela estava errada? Se ela era viúva, Maria naturalmente aprendeu que teria que depender de quem? Quando era uma viúva nessa época, quem cuidava das viúvas? Os primeiros responsáveis, os primogênitos. Quem é o primogênito dela? Cristo Jesus. E ela sabia disso. Se ela esperava que Jesus realizaria um milagre, não é certo, uma vez que ele ainda nunca houvesse feito. A dependência de uma viúva e conhecimento de um Messias deve ser colocado em pauta. Você deve ler esse texto e colocar todas essas questões diante do seu entendimento. Maria não foi o arauto do caos. Ela não espalhou a notícia da falta de vinho entre todos os convidados, evitando um clima de murmuração. Ela levou o problema à pessoa correta, a Jesus. Antes de comentarmos as crises, que atingem as nossas famílias, amados, devemos levar esses assuntos aos pés de Cristo. A atitude de Maria já começa a nos ensinar. A situação aqui era embaraçosa. A situação estava se tornando uma crise. Maria poderia já sair gritando: acabou o vinho, acabou o vinho, acabou o vinho. Mas não. Ela foi a Jesus. Ela informou a situação.
como nós agimos, irmãos. Nossos dramas familiares não devem se tornar motivos de murmuração, mas de intercessão. Eu tenho certeza que aqui, nesta igreja, entre esses irmãos, todos aqui passam por crises nas suas famílias. O que somos levados a fazer? Murmurar, reclamar, começar a questionar os decretos e o que Deus colocou para nós. Maldita família, porque eu não queria essa família, eu queria outra família, eu queria outra esposa, eu queria outra esposa. Não é isso que eu desejei para mim. Você deve olhar para a atitude de Maria. Você deve olhar para como ela agiu diante de uma crise familiar, como tudo indica. Devemos, irmãos, administrar essas crises, essas dificuldades, levando aos pés de Jesus, informando a Ele. Verso 4. Vamos ver a resposta de Jesus? Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Aí você já está pensando: que homem grosso, que maltrato. Não faça isso. Jesus lhe disse: que temos nós em comum? Só por causa do mulher. A palavra quase que pode traduzir aqui senhora. Quando o Senhor disse mulher, Ele não foi rude. Pelo contrário, Ele foi muito gentil da parte dele em enfatizar, pelo uso dessa palavra, que Maria não mais devia considerá-lo apenas como seu filho. Maria precisava começar a considerar Jesus como seu Senhor. Não estava mais envolvido aqui apenas a parentela, mãe, filho. Estava envolvendo aqui um ministério de Cristo em vigor, em execução. Maria deveria olhar para Jesus como filho? Poderia. Mas o que deveria vir primeiro? Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Mas, irmãos, retomando, Maria precisava então ter uma certa concepção. Essa é a mesma palavra que Jesus usou com a sua mãe quando estava pendurado na cruz. João 19:26. A mesma palavra no grego. Guné. Ou seja, mulher ou senhora. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, que é quem? João, disse a sua mãe: aí está o seu filho. Aonde está a palavra? Aqui. Mãe. É a mesma palavra que se traduz para mulher, para senhora. É a mesma coisa que ele tivesse dito: aí está a sua senhora. O termo aqui utilizado é guné, no grego. E ele ainda diz: a minha hora ainda não chegou. As palavras minha hora ainda não chegou claramente indicam a consciência de Cristo de que estava cumprindo uma tarefa que lhe foi confiada pelo Pai. Ao dizer que a hora dele ainda não chegou, ele estava aguardando cumprir conforme aquilo que Deus prescreveu, aquilo que Deus determinou. Mais uma vez, vemos aqui a doutrina dos decretos. Mais uma vez, vemos aqui a obediência de Cristo. Cada detalhe dela tinha sido planejado de modo definitivo no decreto eterno. De forma que havia um momento estipulado para cada ação de Cristo. Quando Jesus reconhecesse que este momento chegara, ele certamente agiria. E antes disso, impossível. Amados, quando eu vejo textos como esse, o nível de comprometimento de Cristo com aquilo que Deus determinou, eu fico aqui maravilhado. O nível de obediência de Deus, de Cristo para com Deus, é um nível que excede até mesmo o nosso entendimento, que nos constrange. Afinal, ele disse em João capítulo 7, verso 30. Olha só. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Tentaram prender Jesus. Conseguiram? Não. Por quê? Porque a sua hora ainda não havia chegado. Pergunta, irmão, quem determinou o momento certo? Quem
crucificação, de prender ele. Voltando para o texto, quem estipulou o momento